Quer mais escândalo? Vamos falar Ainda de mais falando em escândalo. Polícia Então, Federal, vamos falar. vamos, é escândalo. E esse é daqueles bem pequenininhos. A Polícia Federal deflagrou Uhum. hoje, em conjunto com o Ministério Público Federal, a segunda fase da Operação Disclosure. Ela investiga aquela fraude bilionária na contabilidade das Americanas. Você deve lembrar, de 2023. Pois é. Policiais federais cumprem aí 9 mandados de busca e apreensão, incluindo buscas pessoais nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. A 10ª Vara Federal Criminal do Rio também determinou bloqueio de bens e valores em nome dos investigados, até o limite de 54 bilhões de reais. Quem é que está sendo investigado? Carlos Alberto da Veiga Sicupira, que é um dos 3 principais acionistas das Americanas. O Paulo Alberto Leman, que é ex-conselheiro das Americanas e filho do outro principal acionista da rede, o Jorge Paulo Leman. Eduardo Sagioro Garcia, que é atual presidente do Conselho de Administração das Americanas, além de executivos ou ex-executivos de bancos que mantêm operações com a rede. O José de Castro Araújo Rude, que é do Itaú, Gustavo Balaciano, do Itaú, Carlos Henrique Vilela Pedras, do Bradesco, André Jassuaba de Almeida, do Santander, e Alessandro Lian Hábito, também do Santander. Segundo as investigações, os suspeitos teriam conhecimento dessas fraudes contábeis praticadas ao longo dos anos, relacionadas a operações de risco sacado e a contratos de verba de propaganda cooperada, supostamente contabilizados sem lastro econômico. E as apurações apontam indícios dos crimes de manipulação de mercado e associação criminosa, isso segundo a Polícia Federal. Você vê que quando se vai a quanto esse escândalo realmente, o tamanho desse escândalo, lá a época passava de 40 bilhões, a suspeita. Agora, você vê, Rafael, há escândalos que caem no gosto e há escândalos que não caem, né? Há escândalos que geram escândalos e há escândalos que geram operações de abafa. Esse escândalo das Americanas, sem dúvida, gerou algum barulho e tal, mas quando você compara com o tamanho do Banco Master, não, o do Banco Master não é tão maior do que o dos Americanas, não. É grande, os dois. Também tem aí manipulação de mercado, né? Em alguns casos, os próprios bancos foram vítimas, mas aí a casa em que diz, não, os bancos, na verdade, ainda também foram cúmplices, especialmente na questão do risco sacado, né? Agora, você sabe, o Rafael, às vezes, sabe o que geralmente... Olha só, cara, o que eu vou falar aqui. O sujeito, às vezes, até pode fazer coisas escandalosas, está metido em rolo, em sujeirada. O que não se perdoa a ele é ser extravagante. Boa parte do ódio que o Vorcaro desperta não tem a ver só com escândalo, porque senão esses outros todos também estavam sendo bastante odiados. O problema é a extravagância. É como se houvesse uma voz surda dizendo assim, olha, pode haver sacanagem, mas tem que ter discrição. Não pode ser muito saliente, não pode ser muito esfuziante, né? Claro que o caso do Master tem um agravante seríssimo, que é o vínculo com políticos, né? Então, esse vínculo com políticos torna tudo pior. Mas esse caso aqui de que estamos falando não é por falta de sacanagem, né? Que as pessoas não se escandalizam tanto. Porque sacanagem não falta, né? E, no entanto, há aqui pessoas que se arvoram, inclusive, em conselheiros da República, conselheiros do mundo, referências do bom senso, vistos pela ótica da benemerência. Eu só estou chamando a atenção para isso. Não estou minimizando nada. Tudo é muito grave. Tudo é muito grave. Só estou dizendo que, em alguns casos, as assessorias
funcionam com mais eficácia do que em outros casos, né? Inclusive na modulação da fúria dos analistas. Em matéria de escândalos, conviria que não houvesse afinidades eletivas, estéticas, ou sei lá o quê, né? Escândalo, escândalo, acabou. E tem mais um aspecto aí, para qual eu quero chamar a atenção. É isso, numa nota, as Americanas informa que não foi alvo de mandados de busca na manhã desta quinta e que a Operação Disclosure se refere à fraude revelada em 2023. A companhia diz que vai seguir colaborando com as investigações e é a maior interessada no esclarecimento dos fatos. A LTS, que é a holding do trio de bilionários Beto Sicupira, Jorge Paulo Lemann e Marcel Teles, os principais acionistas das Americanas, que também representa o Paulo Alberto Lemann, informou em nota que os acionistas da referência foram surpreendidos pela operação de hoje. Disse o seguinte também: as investigações conduzidas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal ao longo dos últimos anos, inclusive com base em acordos de colaboração premiada, indicam que o Conselho de Administração e os acionistas de referência foram continuamente enganados e induzidos a erro pela antiga diretoria da companhia. Olha, com todo respeito ao Lema, ao Sicupira e ao Teles, para que as coisas sejam assim, eu não, Rafael, não quero parecer abusado, nem assim, ser irônico demais, mas para que tenham sido vítimas disso, deveriam ter ficado mais pobres um pouco. E, se não me engano, todos ficaram mais ricos. Eu não estou falando que ficaram mais ricos em razão disso, mas que eu não posso crer, de novo, hein? Não é acusação, não, eu só estou aqui expressando minhas perplexidades. Eu não posso crer que ficaram multibilionários porque pessoas essencialmente ingênuas, incapazes de entender como se ganha e como se perde dinheiro, né? Então, insisto, esse caso ficou bem escondido, passou logo, não gerou grandes comoções e, no entanto, foi gravíssimo, né? E, de certo modo, é bom que tenham sido surpreendidos, né? Porque senão a Polícia Federal não pode avisar, nós vamos fazer tal coisa. Sim, foi um mega escândalo, mas insisto, um escândalo que passou logo, né? Ele não foi adotado por algumas referências, seja da imprensa, seja da concorrência, seja de alguns lobbies. E aí passou depressa, assim. E, inclusive, aqueles que lucraram, porque lucraram com as irregularidades, compareceram ao debate na condição de vítimas, né? O que não deixa de ser curioso. E, nesse caso, cumpre que eu parabenize as assessorias que conseguiram fazer esse milagre, né? Eu pretendo sempre ser uma pessoa justa, né? Em elogiar a competência de pessoas que conseguiram fazer essa operação.